Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E o verso 36: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras do Senhor. A palavra de Deus aqui nos fala sobre liberdade. Jesus, o Filho de Deus, diz a palavra, é a verdade que liberta. E aí, refletindo nessa palavra, principalmente dentro do capítulo 8 de João, como um todo, pode surgir uma pergunta: como alguém pode progredir, como alguém pode caminhar em direção à verdadeira liberdade? Isso porque Jesus havia dito para os seus ouvintes, e eu acabei de ler, que a verdade os libertaria. É assim, é dessa forma que progredimos em direção da liberdade. Primeiro, a palavra de Deus exige de nós que nós precisamos crer, para depois, então, guardar, assimilar, colocar em prática os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Não à toa que no verso 31, que foi o primeiro versículo que eu li, Jesus havia dito que os seus discípulos seriam aqueles que permanecessem na sua palavra. O grande problema, queridos, é que boa parte dos ouvintes de Jesus apenas liam essa mesma palavra, mas não permaneciam nessa mesma palavra. Faziam uso dessa mesma palavra apenas dentro de um ambiente religioso. Muitos hoje, nos tempos de hoje, na nossa realidade de hoje, infelizmente, permanecem presos ao pecado. Por quê? Por não se firmarem nesta mesma verdade revelada na palavra de Deus, que se chama Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos promete liberdade. A Bíblia promete liberdade ao homem. Não à toa ainda que dentro do verso 36, que foi o último verso que eu li, palavras do próprio Senhor Jesus, ele disse, ele vai dizer, ele continua dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, o que acontece? Verdadeiramente sereis livres. Primeiro a gente precisa observar que a Bíblia promete liberdade apenas na pessoa do Filho de Deus. Não à toa que Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar. Não é nenhuma situação. Ela não promete liberdade em nenhuma outra pessoa. A Bíblia não nos promete liberdade em nenhuma outra situação ou circunstância, mas a Bíblia nos promete liberdade apenas na pessoa de Jesus. Não há liberdade, queridos, fora da pessoa de Cristo. Não existe liberdade plena, verdadeira, perfeita para um homem, para uma mulher, seja para quem for, fora da presença do Senhor, pois essa liberdade, ela existe apenas na pessoa de Jesus. E dentro dessa realidade é fato também que é muito grande o número de pessoas que são e estão escravas dos vícios, que são e estão escravas do homossexualismo, que são e estão escravas nas mãos de Satanás. E muitas dessas pessoas, para não dizer todas, elas trazem um engano no seu coração, de que elas encontrarão nessas práticas refúgio para suas vidas. Lê do engano, queridos, lê do engano. Isso é engano de Satanás para a sua vida. Somente Jesus pode preencher o verdadeiro vazio que possa existir no interior, no coração, na vida de um homem e de uma mulher.
e apresentar a esse mesmo homem a verdadeira liberdade, uma verdade, como eu já disse, que é perfeita, uma liberdade também, como eu disse, que é perfeita. E aí Jesus, dentro do verso 34, diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É o que nos diz a palavra de Deus dentro do verso 34, são palavras do próprio Senhor Jesus. Porém o Senhor hoje deseja te fazer livre, livre na pessoa dele, para que você tenha liberdade, não apenas de ir e vir com a consciência e um coração limpo, perfeito diante de Deus, mas o Senhor te deseja fazer livre hoje, para que você pertença única e exclusivamente a Ele. Não iremos pecar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o Senhor, o único desejo do coração de Deus, é ter posse do seu coração e da sua vida. Que você possa refletir nessa palavra. João capítulo 8, do verso 31 ao verso 36, de uma forma toda especial. Porque aqui não apenas a palavra, mas o verbo que se fez carne, que se chama Jesus Cristo, está pregando para a sua vida, ainda nos dias de hoje, uma verdade que liberta. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.